Hey! Bem-vindos ao HighGuard Creations. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como adicionar ferramentas que possuem scripts complexos no script toolset.cpp do Retopo ou Modeling Room para o painel esquerdo da interface no quarto híbrido personalizado HighGuard Creations, ok? Ótimo. Por padrão, no painel esquerdo do Sculpt Room, dentro da seção Objects, a gente poderá encontrar a ferramenta Point to Polygons, que é uma funcionalidade do Retopo ou Modeling Room. Aqui no quarto HighGuard Creations, dentro do painel esquerdo, eu criei a seção Modeling para adicionar qualquer ferramenta voltada para modelagem ou retopologia. E como vocês podem ver, eu apenas reposicionei para aqui a ferramenta Point to Polygons. Mas estão faltando outras ferramentas de seleção dos polígonos que possibilitariam a execução de outras funcionalidades importantes para o trabalho de modelagem. Então, eu tenho que ir para o Retopo Room e eu abrirei o script toolset.cpp deste quarto através do botão Edit Script for the Toolset. Eu vou selecionar todos os códigos deste script apertando Ctrl A no teclado. Em seguida, eu vou apertar Ctrl C no teclado para copiá-los. E num arquivo novo, como este, eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar. Ótimo. Agora que eu tenho os códigos aqui, eu vou fechar o script toolset.cpp do Retopo Room e eu retornarei para o quarto HighGuard Creations. Eu vou abrir o script toolset.cpp do quarto HighGuard Creations. Mas, voltando no arquivo que contém o script toolset que eu copiei do Retopo Room, dentro da função register retopo, bem aqui, eu vou selecionar as funções correspondentes das ferramentas Select Transform e Select Path. Selecionadas as funções, eu vou apertar Ctrl C no teclado para copiá-las e eu vou no script aqui do lado, toolset.cpp, dentro da função register voxels, na estrutura condicional if e surface, eu encontrarei a função que eu criei toolSection Modeling, ok? E embaixo da função Tools Item Retopo Top to Add Points, bem aqui, eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar. Ótimo. Em seguida, dentro da estrutura condicional else, eu vou encontrar novamente a função toolSection Modeling. E mais uma vez, embaixo da função Tools Item Retopo Tool Top to Add Points, aqui eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar as três funções. O que eu acabei de fazer dentro das estruturas condicionais if e surface e no do else significa que quando eu estiver no Surface Mode e também no Voxels Mode, serão mostradas
dentro da seção Modeling, no painel esquerdo da interface, as 3 ferramentas de seleções de polígonos, tá bom? Agora eu vou provar para vocês que eu fiz tudo correto aqui no script. Eu vou salvar o script, fechá-lo, voltar ao 3D Coat e apertar o botão OK. E no Surface Mode, eu vou aqui no painel esquerdo e dentro da seção Modeling, como vocês podem ver, eu adicionei com sucesso as ferramentas Select, Select Transform e Select Path, certo? Certo. Eu irei para o Voxels Mode e dessa vez, no painel esquerdo, dentro da seção Modeling, como vocês podem ver, eu também adicionei com sucesso as 3 ferramentas de seleções de polígonos, certo? Certo. Eu vou voltar aqui para o Surface Mode. Como vocês já devem saber, esse processo de adicionar as funcionalidades no painel esquerdo é fácil, mas isso não é suficiente para o funcionamento correto das funcionalidades que são adicionadas no painel esquerdo, ok? Eu vou selecionar a ferramenta Point to Polygons e eu farei alguns polígonos aqui na viewport. Ótimo. Agora eu vou escolher a ferramenta Select, selecionarei algumas faces e quando eu vou no painel esquerdo da interface, não existem nenhuma funcionalidade relacionada à seleção. Apenas as minhas ferramentas, brushes ou comandos que estavam aqui anteriormente. Certo? Certo. Para que vocês possam ver o que eu acabei de falar, eu vou para o Retopo Room, ok? Eu vou novamente selecionar a ferramenta Select e eu vou selecionar algumas faces, ou todas. E agora, dentro do painel esquerdo da interface, como vocês podem perceber, existem várias funcionalidades relacionadas à seleção, ou melhor dizendo, à ferramenta Select. Agora eu vou consertar este problema. Eu vou voltar ao quarto HighGuard Creations e retornar ao script toolset.cpp através deste botão Edit Script for the Toolset. Como eu falei anteriormente, adicionar funcionalidades no painel esquerdo é fácil, mas para que as funcionalidades funcionem corretamente, a gente precisa prestar muita atenção aos códigos do script, ok? Para certas funcionalidades serem adicionadas e funcionarem corretamente, é necessário ver se existem códigos que estejam relacionados diretamente a essas ferramentas e que muitas vezes existem sim. Antes de continuar nesse script toolset.cpp do quarto HighGuard Creations, eu vou para o script toolset.cpp que eu copiei do Retopo Room neste arquivo, ok? Primeiramente, eu vou selecionar apenas a função void register retopo, abre chaves, e a função tools comment de retopo room até o ponto e vírgula. Agora eu vou apertar Ctrl+C
no teclado para copiá-las e vou retornar ao script toolset.cpp do HighGuard Creation. Ótimo. Na função register voxels, embaixo do fecha-chaves, bem aqui, do bloco de comandos desta função, aqui, eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar e, em seguida, abaixo, eu vou apertar a tecla fecha-chaves para fechar o bloco de comandos da função register retopo. Eu voltarei ao arquivo aqui do lado e dentro da função register retopo, eu vou precisar dos códigos que estejam relacionadas às 3 ferramentas de seleções que eu adicionei no painel esquerda aqui da interface, ok? Então, eu vou selecionar desde o início dessa estrutura condicional if isIn tool, retopo tool, top tool select and operate, isIn tool, retopo tool, top tool, cell transform, isIn tool, retopo tool, cell path, até o final do fecha-chaves do bloco de comandos do else. Ótimo. Selecionado tudo isso aqui, eu vou apertar Ctrl C no teclado para copiar e vou voltar ao script toolset.cpp do quarto HighGuard Creations, tá bom? Agora, dentro da função register retopo, embaixo da função tools comment de retopo room, bem aqui, eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar todos esses códigos, tá bom? Ótimo. Como vocês podem perceber, na estrutura condicional if, existem condições com as funções relacionadas às 3 ferramentas de seleção. Essa estrutura condicional quer dizer, se a gente está usando a ferramenta select ou se a gente está usando a ferramenta select transform ou se a gente está usando a ferramenta select path. Basta uma dessas 3 condições sejam verdadeiras para que o script possa executar todos os comandos que estiverem dentro do bloco de comandos dessa estrutura condicional, ok? Caso for verdade que uma das 3 ferramentas de seleção esteja selecionada e sendo usada, então o script vai verificar a próxima condição, que seria esta estrutura condicional if. Essa estrutura condicional if significa se a gente escolheu o modo de edge de seleção ou se a gente está usando a ferramenta select path ou se a gente está no dock mode. Sinceramente, eu não sei o que seria essa função dock mode. Se alguém souber, por favor, informe nos comentários aqui embaixo, tá bom? Ótimo. Então, caso apenas uma dessas 3 condições forem verdadeiras, que serão executados todos esses comandos daqui. E o resultado é que será mostrado no painel esquerdo da interface todas essas funcionalidades, ok? Mas,
Se essa condição for falsa, o script irá para a próxima estrutura condicional, que significa se a gente escolheu o modo de vértice de seleção ou se a gente está neste dock mode. Se realmente uma dessas condições for verdadeira, então serão executadas todas essas funções dessa estrutura condicional. E dessa forma será mostrada no painel esquerdo da interface essas funcionalidades. Mas se essa condição for falsa, então o script irá para a última estrutura condicional, que significa se a gente escolher um modo de faces de seleção ou se a gente está neste dock mode, caso seja verdade que uma dessas duas condições for verdadeira, para que sejam executadas todas essas funções que estão dentro desta estrutura condicional. E o resultado é que todas essas funcionalidades serão mostradas no painel esquerdo, tá bom? Ótimo. Em seguida, exatamente todas essas funções serão executadas. E como resultado, todas essas funcionalidades serão mostradas aqui no painel esquerdo da interface. Mas se a gente não estiver usando nenhuma das ferramentas Select Transform ou Select Path, então o script vai diretamente para a condição else, que automaticamente irá executar todas essas funções. E dessa forma, todas essas funcionalidades que estão dentro deste bloco de comandos serão mostradas no painel esquerdo da interface, ok? O último passo é voltar no arquivo aqui do lado, ir na função main, bem aqui, selecionar a função set space panel columns count 10, apertar Ctrl C no teclado para copiá-la e voltar para o script toolset.cpp aqui do lado. Eu vou para a função main e aqui na primeira linha eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar a função. Ótimo. Agora está faltando apenas uma única coisa. Embaixo da função register voxels, bem aqui, eu vou adicionar a função register retuple. Ótimo. Eu vou provar para vocês que todas as modificações que eu fiz aqui no script estão corretas. Eu vou salvar o script, fechá-lo, voltar ao 3D Coat e clicar no botão OK. E quando eu escolher qualquer uma das três ferramentas de seleção, neste caso, a ferramenta Select, como vocês podem ver, eu adicionei com sucesso as funcionalidades que antes não eram mostradas no painel esquerdo da interface, certo? Certo. E quando eu escolho um dos outros modos de seleção, como por exemplo, vértices, agora, como vocês podem perceber, são mostradas apenas as funcionalidades referentes ao modo de vértices da seleção, aqui no painel esquerdo da interface, certo? Certo.
Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e, como sempre, vejo todos vocês no próximo vídeo. Até lá!